partes, o andar do meio, que é do presente, e o terceiro andar, que é do futuro, trabalham com regiões do córtex cerebral. O que é o córtex cerebral? É uma fina camada de substância cinzenta que reveste externamente os dois hemisférios cerebrais. Ora, por dedução, se o segundo andar, o terceiro andar trabalham com o córtex cerebral, o que sobrou do cérebro constitui o cérebro inicial. Então, na minha leitura, o cérebro inicial, assim chamado por Calderaro, contempla todas as estruturas neurais abaixo do córtex cerebral, portanto, subcorticais, né? Vamos ver então rapidamente quais são. Eu vou fazer uma coisa bem explicadinha, porque tem muita gente que não é da área, não é? Mas que vai entender perfeitamente. Então, olha, o que eu estou mostrando aí é a face medial, a face de dentro do hemisfério cerebral direito. Então, é como se a gente tivesse cortado a cabeça no meio e a gente está vendo por dentro o hemisfério, o que nós chamamos de antímero direito, não é? Então, olha, faz parte, como estrutura neural subcortical, essa região aqui bem do meio, olha, que é a chamada região talâmica, ou região do diencéfalo. Depois eu vou pôr esse nome em outra figura, né? A região talâmica. Depois, o que mais que faz parte dessa região? O tronco encefálico, que é essa estrutura toda aqui, abaixo do cerebelo. O cerebelo é outra estrutura também do cérebro inicial. Ainda, o sistema límbico, que é um conjunto de estruturas, são várias estruturas que trabalham com a expressão de comportamentos acompanhados de emoções. Mas o sistema límbico, ele não tem muito a ver com emoções emanadas de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, sabe? São aquelas emoções mais primárias, as emoções mais primitivas. Então, o sistema límbico trabalha com a expressão de comportamentos acompanhados de emoções primárias. Bem, e ainda faz parte do cérebro inicial alguns núcleos da base. O que é núcleo? Olha, aqui tem um corte transversal do encéfalo humano. Então, nós estamos vendo essa partezinha mais clara, tá vendo? Ela é uma camada fina. Ela fica assim em sulcos e relevos. É o córtex cerebral. O que está em mais escuro é fibra nervosa. Então, tem, diferentemente do córtex, que é uma lâmina, tem umas massas de substância cinzenta profundamente situadas lá nos dois hemisférios cerebrais. Olha, então eles formam núcleos, chamados núcleos da base. Alguns núcleos da base também fazem parte do cérebro inicial. E ainda tem uma estrutura muito importante que faz parte da região talâmica, que é nada mais, nada menos do que a glândula pineal, né? É uma estrutura pequena, vocês estão vendo aqui, olha, é uma estrutura ímpar, pequena, mas que tem uma importância muito grande. Vocês estão vendo, então, quanta coisa, quanta estrutura tem compondo o cérebro inicial? Porque, de fato, esse cérebro inicial é uma região de muita importância mesmo, como a gente vai ver. A região intermediária, que trabalha com o segundo andar da casa mental, segundo Calderaro, eu fiz a seguinte leitura: contempla estruturas neurais componentes do neocórtex cerebral. Quando a gente fala em córtex ou neocórtex, aquele que reveste os dois hemisférios cerebrais, é a mesma coisa, né? Então, é todo o neocórtex cerebral. Eu estou mostrando aí a face lateral do hemisfério cerebral esquerdo. E do outro lado, eu estou mostrando a face medial do hemisfério cerebral direito. Todas essas áreas coloridas são do córtex cerebral ou neocórtex. Então, eu fiz a seguinte leitura: fazem parte da região intermediária todas essas estruturas, menos a área pré-frontal de cada um dos hemisférios. O que é isso? A área pré-frontal é a região mais anterior dos lobos frontais, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês as regiões do córtex cerebral que fazem parte da região intermediária, correspondente ao segundo andar da casa mental, e a região correspondente ao terceiro andar da casa mental, que é a parte mais anterior dos lobos frontais.
dos dois hemisférios, a chamada área pré-frontal. Então, vou mostrar para vocês com mais detalhe. Olha, aqui nessa figura de cima, nós temos a face lateral do hemisfério cerebral direito e aqui a face medial do hemisfério cerebral esquerdo. Então, eu pintei de várias regiões o lobo frontal, porque ele tem uma região que é motor em vermelho, tem essa região aqui na face lateral, que é a da linguagem, é uma região já de processamento da linguagem falada ou linguagem escrita, é chamada área de Broca. E tem essa que eu pintei em azul, que é a área pré-frontal. Então, a área pré-frontal, o que ela faz? Por que é a área do cérebro que trabalha com os nossos ideais, as metas que nós queremos atingir, o nosso nível de moralidade e de intelectualidade? Essa área, ela tem uma estrutura, mesmo em relação ao restante do córtex cerebral, ela tem uma estrutura mais refinada, mais sofisticada. E ela trabalha com as chamadas funções de cognição, funções cognitivas, ou seja, todas aquelas funções relacionadas à nossa intelectualidade. Então, tipo, olha, associação de ideias, crítica de situações, a gente fazer planejamento para o futuro, mecanismos de aprendizado, mecanismos de memória, aquela coisa de que de repente a gente, nossa, caiu a ficha, eu entendi, eu captei o que está acontecendo. É trabalho do terceiro andar da nossa casa mental, mediado com o córtex da área pré-frontal, né? Então, até aí nós estamos muito bem explicadinhos a respeito da minha leitura, que estruturas do cérebro fazem parte do cérebro inicial, da região intermediária e dos lobos frontais, né? Bom, como seria muito maçante eu ficar falando de cada estrutura que eu faço no livro, né? De cada estrutura que faz e como colabora a serviço do espírito, eu vou mostrar para vocês alguns destaques. Eu selecionei algumas coisas mais interessantes e vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Olha, alguns destaques. O primeiro destaque que eu vou fazer é uma recomendação de Calderaro, da necessidade de livre trânsito nos 3 andares. Porque muitos de nós, às vezes, motivados por alguns problemas, motivados pela nossa vontade, a gente estaciona num dos andares, né? Então, Calderaro recomenda: há necessidade de livre trânsito pelos 3 andares da nossa casa mental. É claro que, como nós estamos a todo momento vivendo o presente, nós estacionamos, não é que nós estacionamos, nós vivenciamos o nosso dia a dia em maior tempo com ocupações do segundo andar da casa mental, trabalhando com aquelas leis de sociedade, de liberdade, né? Então, é claro que isso acontece, mas nós temos que transitar pelos 3 andares. Olha o que Calderaro nos recomenda. Porque André Luiz, quando eles estão tratando disso, André Luiz faz o seguinte comentário em relação ao Calderaro. Como interpretar de maneira simples as 3 regiões da vida cerebral? Olha a resposta de Calderaro. As escolhas do nosso presente devem ter base nas experiências do passado e nos ideais a serem conquistados no futuro. Eu fiquei pensando que exemplo eu poderia dar em relação a essa fala de Calderaro. Então eu pensei assim: vamos supor que eu tenha dificuldade de perdoar por algum motivo do passado, alguma vivência do passado. Eu trago isso para a minha encarnação presente, né? Ou para o momento presente, porque pode ser um evento que tenha acontecido ainda nessa encarnação. Bem, então, se eu quero ser amanhã um espírito mais evoluído, mais amadurecido do que eu sou hoje, então eu tenho que trabalhar no presente, com essa base no passado, reconhecendo que eu tenho uma dificuldade de perdoar, trabalhar com isso, visando que na etapa de um futuro mais próximo ou a médio prazo, eu possa vencer essa dificuldade. Então, olha como é importante essa fala de Calderaro, porque ele está nos dizendo, né, da importância e da necessidade do livre trânsito nos 3 andares. Então, nós podemos lembrar, nesse mesmo livro, No Mundo Maior, ali pelo capítulo 4 e 5,
O caso de Pedro e Camilo é um processo obsessivo grave. Pedro assassinou Camilo, quem lê o livro vai se lembrar, né? Com o tempo, ele vai entrando em complexo de culpa, de remorso. O que ele faz? Ele estaciona no segundo andar. Ele trabalha dia e noite. Ele vira um workaholic porque ele quer, assim, ocupado no trabalho, ele procura anestesiar o seu complexo de culpa, né, o seu remorso. O Dr. Sérgio Lopes, quando eu fiz esse comentário na minha parte, que é a primeira, o Dr. Sérgio Lopes, lá na terceira parte dele, como ele é psiquiatra, ele pegou esse gancho e fez um comentário muito bonito, dizendo que, de fato, Calderaro está certo, porque, às vezes, ele recebe pacientes lá no consultório dele que têm essa disposição de trabalhar em excesso, além dos limites até do cansaço do corpo físico, e isso representa um sintoma de desequilíbrio mental, não é? Então, às vezes, esse estacionamento no segundo andar, com imersão excessiva no trabalho, pode representar-se um sintoma de desequilíbrio do nosso psiquismo e nós precisamos buscar ajuda. Estacionamento